Oi gente, tudo bem? Tô passando aqui hoje rapidinho para fazer esse vídeo, porque me fizeram uma pergunta essa semana e eu achei interessante o assunto para conversar um pouquinho com vocês e ajudar principalmente quem tá começando, né, para se guiar aí um pouquinho. E a pergunta foi: como eu faço para precificar as minhas peças? Então, eu achei interessante a gente conversar um pouquinho, primeiro porque eu acho que é legal que a gente tenha mais ou menos um padrão para fazer isso, né? E também porque para que a gente fique ali todo mundo trabalhando com preços dentro da mesma realidade, né? Porque também não é legal quando a gente vende algum produto com preço muito abaixo da realidade ou com preço muito acima. Então, minha indicação é a seguinte: eu já ouvi muitas vezes falarem por aí para que a gente, quando a gente faz artesanato, que você pegue o valor do material que você usou e multiplique por 3. Eu não sei se dá muito certo, nem sei de onde vem essa informação, mas quando eu comecei me falaram algumas vezes e eu não acho que dá muito certo, porque tem casos que o preço fica muito abaixo, tem outros casos que o preço fica muito acima, então acho que nem sempre faz muito sentido essa informação, né? Uma coisa bem legal da gente fazer é pensar sobre o valor da hora de trabalho que você desejaria que você ganhasse se você estivesse trabalhando fora, por exemplo. Sei lá, eu desejo ganhar R$ 20 minha hora de trabalho. Então eu vou definir que é minha hora, a hora que eu passo ali trabalhando vale R$ 20, e se eu demorei 3 horas para fazer aquela peça, então pelo menos os R$ 60 eu vou ter que cobrar e mais o material, né? Então o preço mínimo ali, digamos, demorei 3 horas e gastei R$ 15 de material. Então o preço mínimo da minha peça teria que ser 3 vezes os R$ 20 e mais os 15 de material, que daria os 75. Então mais ou menos isso. Tem gente que gosta de colocar também um pouquinho mais de lucro, que daí você pode pensar que a sua hora de trabalho não seria o seu lucro, né? Você pode colocar um lucro ainda em cima. Mas também uma outra coisa que eu acho bem interessante da gente fazer é pesquisar na internet, em sites, em lojas que vendem produtos parecidos com os nossos, para que a gente tenha um bom senso ali também, uma noção de quanto é aquele valor, se a gente está trabalhando dentro da realidade ou fora da realidade. E é bom cuidar para você não trabalhar fora nem muito abaixo e nem muito acima, né? Porque como eu falei, se você está trabalhando muito abaixo, você está se desvalorizando, está desvalorizando o seu trabalho, sua mão de obra e também está desvalorizando aquele trabalho como um todo, né? Sempre tem algum outro cliente que fala para você: tudo isso, mas eu tenho alguém que faz para mim, portanto. Porque volta e meia tem algum profissional, alguém que faz mesmo preços muito abaixo de mercado e isso acaba desvalorizando o segmento, né? Então, para o artesanato, a gente tem que cuidar também muito com isso, para não desvalorizar o nosso meio. E trabalhar muito acima também não é legal, primeiro que você vai ter dificuldade de vender, né? E também acho que às vezes não é muito honesto. Então é legal a gente ter ali uma noção. Então eu acho que o jeito mais tranquilo de você precificar é esse. Você pode fazer então esse cálculo da sua hora de trabalho, para isso você vai ter que medir sempre o tempo e também colocar junto aí o valor do material que você gastou, tá bom? Para calcular isso, para medir tempo principalmente, que eu sou meio atrapalhada, eu gosto de usar alguns aplicativos. Tem aplicativos que ajudam a gente a fazer esse cálculo, medir o tempo e aí fazer o cálculo final, e eles colocam até alguns itens a mais, como por exemplo, uma estimativa de quanto você gastou de luz para estar trabalhando naquele tempo, porque como a gente trabalha em casa, às vezes a gente não para pensar, né, sobre isso, mas é um gasto a mais também, e isso também tem que entrar, afinal o seu trabalho está sendo ali naquele local e você está gastando a estrutura daquele local, que é a sua casa, mas você precisa também pensar sobre isso. Então tem alguns aplicativos que são bem legais para a gente fazer a precificação, e um deles, que é o que eu uso, é o Crochêland. Eu vou colocar para vocês o link aqui na descrição do vídeo. Ele é bem interessante, é bem simplesinho de usar, dá para você salvar todos os seus projetos, colocar nome, e ele mede o tempo para você, e no final do teu projeto, quando você termina lá, coloca lá que terminou, ele ainda te dá uma sugestão de preço baseado no valor da sua hora de trabalho. É bem interessante, tá bom? Então acho que é uma coisinha legal pra gente conversar, né, pra ajudar vocês aí a darem um ponto de partida e também para
valorizar o nosso trabalho para que a gente, como artesã, saiba cobrar, artesãos, né, em geral, para que a gente saiba cobrar direitinho pelo nosso trabalho, não desvalorizando ele, e também para que os nossos clientes entendam um pouquinho sobre como é feita essa precificação, pelo que você está pagando. Você está pagando pela hora de trabalho do seu artesão, tá bom? Então, espero ter ajudado e espero que gostem. Beijo, até!